Amém? Glória a Deus. Boa noite, sejam muito bem-vindos, né? Vocês que estão aqui na casa do Senhor, Deus os abençoe. Aqueles que estão em casa, né? Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês também. Glória a Deus. A internet tem sido uma arma poderosa, né? Irmãos, cada dia que passa, cada mês que passa, nosso canal da internet cresce mais e mais. As visualizações vão aumentando, né? Tempo de pregação da palavra tem sido uma bênção. Sinal que a obra está crescendo, está evoluindo, né? E a gente acompanha lá pelos dados, o pessoal reúne os dados e vê que, né, muitas pessoas, né, fora da igreja têm sido, né, alcançadas pelo poder, né, do evangelho, desse canal que a gente tem colocado, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler apenas um versículo, capítulo 10 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, vamos ler o verso 23. O título da mensagem dessa noite é: Eu posso tudo. Será mesmo? Eu posso tudo. Será mesmo? 1 Coríntios 10, verso 23. Amém para todo mundo? Na minha Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém? Um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Amém? Um outro significado para essa mesma palavra lícito seria permitido. A versão King James diz assim: sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas as coisas são edificantes. Paulo escreve esse texto aos coríntios, né, que haviam inclusive aprendido com o mesmo apóstolo Paulo o real significado da liberdade que eles haviam adquirido em Cristo Jesus. Amém? Através do seu sacrifício na cruz, né? E o problema é que eles estavam usando esse conceito de liberdade para dar vazão aos seus desejos, muito deles egoístas, né? Muito deles até imorais. E você pode até se perguntar, mas Paulo estava escrevendo isso para a igreja? Era para a igreja. A liberdade estava sendo usada de uma forma errada. O conceito de liberdade estava sendo usado de uma maneira que não deveria ser usada por eles. De fato, a liberdade que nós conquistamos em Cristo Jesus, querido, ela era maravilhosa, amém? Cristo, através do seu sacrifício, nos liberta de um monte de coisas, né? Nos liberta do fardo do mundo, né? Das coisas do mundo, né? Porém, quando essa mesma liberdade é usada, né, no sentido de se usar para erro ou se usar para algo mal, entenda, querido, isso se torna ruim em nossas vidas. Uma outra forma, né, que essa palavra lícita é aplicada, é usada, uma outra forma que nós podemos aplicar ela é no sentido de dar um lance, como, por exemplo, participar de um leilão. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de participar de um leilão, né? Mas eu tenho certeza que você já viu através de algum filme, de algum documentário, como funciona um leilão. Então essa palavra se aplica nesse sentido também. Quando alguém dá um lance, né, em uma obra de arte, ou dá um lance para cobrir algum lance que foi feito, se fala que a pessoa licitou a obra, né, licitou a obra de arte. Então essa ideia se assemelha muito com a nossa vida cotidiana, de licitar, de dar um lance. A todo instante, querido, entenda, são oferecidas a nós as coisas mais variadas e possíveis que se pode oferecer a um homem. E quem oferece isso para nós? O mundo. O mundo. Através dos seus meios, através dos seus artifícios, né? Através das suas, né,
tentando nos enganar, tentando fazer com que a gente compre determinadas ideias, tentando fazer com que a gente dê lance, que a gente aceite aquilo, né? Que a gente compre aquilo para as nossas vidas. E por que o mundo faz isso, pastor? Porque nós moramos aqui, nós vivemos aqui. Não poderia ser diferente. Quando Deus criou o mundo, querido, entenda, Ele fez tudo perfeito e maravilhoso. É assim que a Bíblia diz, amém? Tudo perfeito e maravilhoso. Deus olhou para toda a sua criação e falou: ei, rapaz, esse negócio aqui é bom demais. Que coisa boa que eu fiz. Né? E durante algum tempo, o primeiro casal, Adão e Eva, puderam de fato desfrutar de algo muito especial, de algo muito maravilhoso, de algo feito com muito amor, né? Com todo cuidado pelo Deus Todo-Poderoso. Eles puderam desfrutar de tudo isso, né? Que Deus havia feito, né? Por um determinado tempo. Mas um dia a gente sabe que por causa da desobediência o pecado entrou no mundo. E o pecado veio a contaminar tudo aquilo, né? Toda aquela coisa maravilhosa que Deus havia criado. O jardim do Éden, querido, ele era tão maravilhoso que você imagina um jardim onde nem espinho havia. A Bíblia diz que depois que o homem pecou, né, aí o Senhor disse: maldita é a terra por sua causa, né, abrolhos e espinhos hão de crescer nela. Nem espinho tinha, querido, de tão lugar, de tão maravilhoso, de tão especial que era aquele lugar. Porque ainda não havia influência do pecado. A desobediência, querido, sempre leva o homem a um lugar ruim. O pecado, querido, ele sempre leva ou faz o homem se afastar de Deus, causa separação, causa prejuízo, né? O próprio profeta Isaías, lá em Isaías 59, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado faz com que ele encubra o rosto, para que não vos ouça. Essa é a consequência do pecado na humanidade, essa é a consequência do pecado, né, na vida do homem. Né? O pecado, o erro, a desobediência nunca valem a pena. Se afaste dessas coisas, querido, antes que essas coisas te afastem de Deus. O pecado tornou um mundo tão maravilhoso, querido, em um lugar, né, completamente diferente daquilo que Deus havia feito, daquilo que Deus havia planejado. E saiba, querido, que o mundo sempre vai nos oferecer uma maneira de pecar. Sempre vai oferecer a nós uma maneira da gente errar, uma maneira da gente se afastar de Deus, porque o mundo jaz no maligno, o mundo anda na contramão de Deus, o mundo anda na contramão da palavra de Deus. Quer um exemplo? Né? Por isso que a gente sempre vê aí homens e mulheres de Deus se posicionando, né, a favor da palavra, se posicionando a favor das coisas certas, e o mundo está sempre massacrando, né, condenando, hostilizando, né, porque o mundo anda na contramão. Quando a palavra de Deus diz assim, por exemplo, que o sexo fora do casamento é pecado, o mundo vai sempre dizer assim: ei, você está doido? Que mundo que você vive? Que coisa que é essa? Que coisa ultrapassada? Que coisa mais ridícula? Por quê? Porque o mundo anda na contramão daquilo que Deus quer, daquilo que Deus deseja. Né? O mundo, quando um crente se posiciona, ele diz assim: olha, a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado, é contra a palavra de Deus, logo o mundo vai chamar eu e você de homofóbicos. Você é homofóbico, você não pode falar isso, porque o mundo vai na contramão da palavra, né? Se a palavra de Deus diz assim: ei, mulher, seja submissa ao vosso marido, o mundo vai dizer para mim e para você assim: ei, rapaz, você é machista, você não pode falar isso não. Com que autoridade você fala isso? Porque o mundo é sempre contrário, querido, né? O mundo vai dizer assim: a mulher moderna é dona do nariz dela. A Bíblia, querido, não é a ideia de uma pessoa. A Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para o homem, amém? Não é a ideia de uma pessoa. A Bíblia não é a ideia, a Bíblia não conta a história de uma sociedade que viveu há 2000 anos atrás e que hoje muitos estão dizendo assim: ei, uma sociedade ultrapassada, aquilo era costume da época, né? Não, querida, a Bíblia é a vontade de Deus para mim e para você. Continua sendo verdadeira, continua sendo válida, continua sendo atual, continua sendo viva, amém? É o que Deus tem para nós. Mas o mundo não pensa assim. O mundo não age dessa maneira. O mundo sempre vai nos oferecer algo a fim, né, para nos levar a afastarmos de Deus.
Mas como eu disse, querido, se licitar, né, significa dar um lance, né? Se licitar significa isso, né? Cabe a nós cristãos, querido, não comprarmos as ideias do mundo. O mundo pode, né, o diabo, o mundo pode oferecer o que seja, mas se eu não der o lance, se eu não comprar a ideia, se eu não trouxer aquilo para a minha vida, está tudo bem, está tudo de acordo. E é isso que Deus espera de seus filhos. Que eles não andem, né, que eles andem também na contramão do mundo, não andem a favor das ideias do mundo. Por isso é preciso vigiar a todo instante, né? Jesus mesmo disse isso, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é pela carne, é pelos sentidos, é por aí que o mundo vai nos oferecer as coisas para que nós possamos cair. Jesus estava dizendo assim: ei, atenção, né? Se mantenham alertas, vigiem, né? Para que vocês não caiam nessas ciladas do mundo, né? Porque, querido, muitas vezes o mundo vai oferecer pequenas coisas, pequenos erros, coisas bobas, né? Pequenos erros bobos que até podem parecer de maneira inofensiva, mas no fim podem causar um prejuízo enorme nas nossas vidas. Então não dê lance nessas coisas, né? Muitas vezes as coisas virão disfarçadas, bem apresentadas, numa embalagem bonita, né? Aí você se empolga com aquilo ali, mas depois vem a parte ruim. Depois que caiu na cilada, querido, vem a parte ruim. Isso me faz lembrar Provérbios 14, 12, que diz assim: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte espiritual, de morte eterna, de separação de Deus. E saiba, querido, que essas coisas não valem a pena. Existe muita atenção, né? Precisamos ter muita atenção e muito cuidado com as ofertas do mundo, né? O mundo vem com ofertas do tipo assim: ah, isso não exige muito sacrifício, né? As coisas vêm muito fáceis. Cuidado com essas coisas. Cuidado com ofertas do tipo: não tem ninguém vendo, né? Não tem ninguém vendo. Cuidado. Né? O mundo vem com ofertas do tipo: ah, é só hoje, amanhã você volta ao normal, amanhã você, né, leva a sua vidinha. Cuidado com essas coisas, né? Às vezes começa com uma pequena feridinha, né? É como se a gente tivesse, por exemplo, uma ferida no dedo, no pé, uma pequena coisinha, né? Muitas vezes insignificante. Às vezes a gente ouve esse tipo de história: ah, era só uma feridinha, uma coisinha de nada. Aí a pessoa começa a futucar aquilo ali, começa a mexer, né? Dá uma olhadinha, mexe, né? Vai futucando, mexe hoje, amanhã não, depois mexe de novo, o trem começa a inflamar, quando vai ver, tomou conta do pé, não é assim? Aí aquilo começa a ocupar a sua cabeça, começa a ocupar a maior parte do teu tempo, você começa a se pegar pensando muitas vezes nessas ofertas do mundo, né? Às vezes, né, de uma hora para outra, né, aquilo que era uma vez ou outra passa a ser frequente, quando você vai ver, querido, aquilo que era uma feridinha, né, que parecia algo inofensivo, aquela ofertinha do mundo, tomou conta da sua vida. Essa semana nós fomos doar sangue. Eu estava preparando a mensagem, eu estava lembrando disso. Semana nós fomos doar sangue. E, para quem não conhece o processo, quando a gente vai lá doar o sangue, antes da gente doar o sangue propriamente dito, a gente passa por uma entrevista, por uma triagem, né, com a enfermeira ali. Ela pesa você, né, ela tira a sua temperatura, ela vê a sua pressão, e ela coleta uma gotinha, ela dá uma picadinha no dedo, para tirar uma gotinha de sangue, para você ver lá as suas hemácias, para ver se você não está com anemia. No meu caso nem precisava, né? Porque do jeito que eu estou aqui pesadinho, já está vendo que eu não estou com anemia, né? Mas eles pesam todo mundo assim mesmo. A gente costuma até brincar, chegar lá e falar: essa balança está errada, essa balança está botando uns 5 quilos a mais aí. A gente ainda brinca lá, né? Briga com a enfermeira. Mas a gente, antes de doar o sangue, querido, doa uma gotinha apenas. Aí ela faz o teste, depois ela vem com um band-aid, né? Coloca aquele band-aid ali no lugar, pronto, estancou, sarou. Aí você parte, né? Só um furinho de sangue, só um furinho, né? Só uma gotinha. Aí depois você parte para a doação de sangue propriamente dita, né? Você muda de sala, aí sim, você vai sentar numa cadeira, ele vai colocar uma seringa, né? Uma agulha, né? Ligada a um aparelho, uma bolsa, né? E você vai fazer a doação de sangue ali, você vai tirar uma quantidade, né? Quase meio litro, 470 ml de sangue, 480, algo por aí. Você vai tirar aquilo ali que é o sangue propriamente dito. Acabou aquilo ali, a enfermeira também tira aquela agulhada, sabe que não dói, você pode ir lá doar o sangue sem problema nenhum, ok? Não tem problema, vá lá, doe sangue mesmo, porque pode ajudar a salvar vidas, amém? É uma coisa boa.
Mas depois que ela tira aquela agulhinha ali, uma pequenininha assim, um negocinho, ela tira aquilo ali, ela também bota um band-aidzinho para tapar o buraco. Uma coisa simples, querido, não dói, não tem dor alguma. Sabe, querido, que às vezes, no processo de doação de sangue, um simples furinho, às vezes a gente nem sente. Quando é uma agulhada maior, a gente pode sentir um pouquinho de dor, pode vir, né, algum desconforto. Mas lá no caso a gente nem sente isso. São profissionais treinados, né, muito bem treinados, eles dão uma agulhada no você, querido, você nem sabe que já furou. Mas, querido, Deus me fez pensar, eu estava analisando, falei, é assim que começa. Porque às vezes, querido, um pequeno furinho que a gente nem sente, querido, aquilo pode virar uma porta para o diabo fazer um estrago enorme na vida da gente. Porque se o furinho não for tapado, vai continuar saindo sangue. Vai continuar. Porque às vezes, querido, a gente não... Às vezes, a agulhada grande, a gente tem o cuidado de tapar, para que ela não continue a vazar o sangue. Porque às vezes a pessoa está tão envolvida no pecado, às vezes a pessoa está tão envolvida na coisa errada, querido, que o sangue está saindo dela, né? Ela está ali e ela já se acostumou com aquilo, ela já nem percebe aquilo mais. Mas um furinho pequeno, querido, muitas vezes pode se tornar uma ofertinha do diabo para fazer uma coisinha insignificante, uma mentirinha que seja, querido. Aquilo ali pode se tornar uma grande ferida depois. Então nós precisamos tomar muito cuidado, querido, porque às vezes não é o furo grande, né? Às vezes não é a vazão maior, mas é a vazão menor que vai trazer prejuízo e problema lá na frente. A gente costuma dizer, e é verdade, né? Não existe pecadinho, pecado e pecadão, tudo é pecado. É iniquidade, é pecado do mesmo jeito, seja o que for. Porque às vezes a gente dá muita atenção, às vezes, para o pecado, né? Do homicídio, matou, né? Da idolatria, né? Às vezes a gente dá muita atenção para o pecado do homossexualismo, a gente dá muita atenção para o pecado da traição. Mas e o pecado da língua solta, o pecado do orgulho? Então, querido, nós precisamos tomar cuidado, porque pequenas coisas insignificantes, por mais insignificantes que sejam, podem começar pequenas, querido, e elas podem se tornar um grande prejuízo depois. Ao contrário da doação de sangue, que é algo realmente muito bom, querido, o pecado tira de nós algo muito, muito valioso, que é a comunhão com Deus. Isso é o pior do pecado, né? O versículo que eu li antes lá em Isaías fala, né, das nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, né? E o que significa iniquidade, pastor? É ter um comportamento contrário à moral, ao que é justo, ao que é correto. E o pior, querido, muitas vezes isso se torna uma iniquidade porque se torna um pecado rotineiro nas nossas vidas. A gente nem percebe que está fazendo errado. Então, muito cuidado, querido, com essas coisas, com esses pecados, né, com essas coisas que o mundo oferece. Nosso comportamento tem que ser sempre de forma a agradar a Deus, né? Temos que buscar coisas boas, agradáveis, andar de forma sensata, andar de forma justa, como a Bíblia nos aconselha a fazer. O próprio apóstolo Paulo, orientando a igreja, sempre dizia, faça as coisas de maneira correta, faça as coisas de maneira justa. Não usem da liberdade que vocês têm para poder pecar. Né? Não delancem coisas ruins, não compre a ideia do diabo, ainda que pareça uma bobagem, né? Nós temos algo muito importante, muito bom que Deus nos deu, e Ele nos permitiu, que chama o livre-arbítrio, né? Deus nos deu o direito de escolha, né? A escolha é nossa, nós não somos obrigados a comprar nada daquilo que a gente não queira. Sugestões vão vir, mas significa que a gente não precisa dar lance nessas coisas, não precisa licitar elas. Né? Deixa o diabo oferecer o que ele quiser, ele está no papel dele, deixa o mundo oferecer para você o que ele quiser, né? O diabo está doidinho, sabe porque o tempo dele está terminando. Jesus está para voltar, para buscar a sua igreja, e ele sabe que o fim dele está próximo. Ele vai oferecer um monte de coisas mesmo, mas deixa ele continuar oferecendo. Não significa que a gente precisa comprar. Né? Vamos escolher andar com Deus, vamos escolher sempre agradá-lo, sempre fazer a sua vontade, andar na vontade dele. A gente sabe como é a vontade de Deus, é boa, agradável e perfeita. Então por que a gente não anda nela? A gente fica tentando andar conforme a nossa cabeça. Né? Muitos estão andando conforme as sugestões do mundo, as sugestões do diabo. Não, querido, esse caminho é errado. Né? Nós precisamos desenvolver um senso correto de escolhas. E aqui o Espírito Santo me incomodou com algo assim. Falei, nós vamos desenvolver um senso correto de escolha. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, não é escolher, é praticar. A minha igreja já está avisada, a minha igreja sabe o que é bom, sabe o que é ruim, sabe o que me agrada, sabe o que me desagrada. O que a igreja precisa fazer é praticar de fato.
Todos nós sabemos, querido, nós já nascemos com esse senso de direção dentro de nós, de saber o que é certo, de que é bom, o que é ruim. Mas nós precisamos de fato, fazer escolhas acertadas, porque escolha certa vai trazer consequência boa, escolha errada vai trazer consequências más. E a pior consequência de todos, querido, é o afastar de Deus, é o perder a comunhão com Ele. Muitas vezes é o alarme que soa, Já ouviu falar do alarme? Que alarme é esse, pastor? É o Espírito Santo. Às vezes a gente está prestes a fazer alguma coisa, o cristão se encontra ali diante de uma decisão, de algo que ele precisa decidir. Eu faço ou não faço? Aceito ou não aceito? Eu fico ou corro? Aí o Espírito Santo vem, o alarme soa dentro de nós, Não não faça isso, não faça aquilo. Aí o cristão vai pela cabeça dele, o que acontece? Quebra a cara. É tiro e queda. Porque não escutou a voz de Deus, não escutou o alarme. O Espírito Santo dá a dica, mostra para o crente, qual é a vontade de Deus, o que ele deseja, o que é bom. E se você andar conforme o mundo, conforme aquilo que o mundo diz, você vai sempre quebrar a cara. A vontade de Deus, querido, ela é sempre a decisão certa para nós tomarmos. Sempre que a gente fala de andar com Deus, logo vem à mente Enoque. Você lembra de Enoque? Lá em Gênesis 5, verso 24, diz assim: andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha que coisa. Na versão King James diz assim: Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porque Deus o arrebatou para si. Aleluia, querido. Imagina como esse homem andava. Imagina como era a comunhão dele com Deus. Eita, exemplo a ser seguido. Enoque não somente cria em Deus, mas ele tinha uma íntima e cotidiana comunhão com o Pai, a ponto de Deus falar assim: eita, vou trazer para mim, eu não aguento mais ficar longe dele. Aleluia, glória a Deus. Sua vida agradou tanto a Deus que ele foi levado aos céus diretamente, da terra para o céu, sem passar, sem ver a morte. Foi direto para lá. Aleluia, querido, glória a Deus. Enoque era o tipo de homem que com certeza não dava chance alguma, não dava lance nenhum em pecado, seja qual fosse. Esse seu coração era todo voltado para o Criador. E o engraçado é que a Bíblia não dá muitas dicas de como era esse andar com Deus. A Bíblia não fala muita coisa, fala muito pouco de Enoque. Mas lá em Hebreus 11, verso 5, diz assim: Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Olha o que o escritor de Hebreus fala: Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, quando Deus olhava para Enoque, para o seu modo de vida, Deus devia ficar muito feliz. Deus devia olhar lá de cima, quando Deus olhava para Enoque, Deus dava um sorrisão, abria um sorrisão. Que orgulho eu tenho do meu filho, ele devia pensar. Que alegria Enoque proporcionava para Deus. Aleluia. Que alegria. E será a pergunta, será que Deus pode se orgulhar de nós também? Será que quando Deus olha a maneira como nós estamos vivendo, Deus se alegra também? Deus também abre o sorrisão quando olha para a gente? Como andam nossas escolhas, como anda a nossa comunhão com o Senhor? É motivo de orgulho para Deus? É motivo para Ele se alegrar, Como nós temos nos preparado para encontrar com o Senhor? Creio que Enoque andava com a expectativa de ver Deus. E nós temos criado essa mesma expectativa. Nós temos falado muito da volta do Senhor, muito a respeito do arrebatamento, nas mensagens, nas pregações, na escola bíblica. Mas e aí? Estamos preparados? Está tudo certo? A vida está em ordem? Tudo certinho? Esperando? Onde temos juntado tesouro? Na terra ou no céu? Sabe que aí é onde estará o seu coração. Nós crentes hoje, querido, temos um tesouro fabuloso nas mãos, maravilhoso. Um tesouro que não tem valor, incalculável, em nossas mãos, que é a Bíblia. A palavra de Deus, temos livre acesso a ela, E o que é que nós temos feito com ela? Como temos reagido à palavra de Deus? O quanto eu tenho desfrutado disso, o quanto eu me delicio ao ouvir Deus falar comigo.
Aí tem gente que fala assim, pastor, nunca ouvi Deus falar comigo. Você quer uma dica? Quer ouvir Deus falando com você? Leia a Bíblia em voz alta. É Deus falando com você. Pega a Bíblia e começa a ler em voz alta. Ele vai falar com você, querido. É a palavra dele. Né? Lembra domingo da mensagem do pastor Joel? Usando os 5 sentidos para glorificar a Deus. Lembra da audição? É você dar ouvidos, a sua audição tem que ser ouvir as coisas, né, que glorifiquem a Deus. Lembrando que ouvir significa praticar. Aquilo que você fala, né? Lembrando que bênção está sempre relacionada, né, a ouvir a voz de Deus, né? O olhar bom, o corpo bom, o olfato, né? Exalar o bom perfume de Cristo. Qual tem sido o nosso cheiro, nosso perfume, né? Lá em 1 Samuel capítulo 7, conta a história da Arca da Aliança. Eu gosto muito dessa história, muito, muito, muito mesmo. E a história diz que antigamente, né, a arca, nós sabemos disso, né, que a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus no meio do povo. Hoje, para a honra e glória do Senhor, o Senhor habita em nós, amém? Não tem mais Arca da Aliança. Nós somos, né, nós carregamos a presença do Todo-Poderoso dentro de nós. Né? Mas hoje, querido, nós precisamos ter essa consciência que o Santo, que Deus, o Todo-Poderoso, habita em nós. Mas a história diz que durante 20 anos, querido, a Arca da Aliança ficou num lugar chamado Kiriat Jearim, na casa de uma pessoa chamada Abinadad. E a Bíblia é clara em dizer que durante 20 anos não houve prosperidade, mudança alguma naquele lugar. Nenhuma. Não fez diferença alguma. Eu fico até imaginando, eu gosto de imaginar essa história, eu fico imaginando a Arca da Aliança que representava a presença do Senhor, guardada num canto, empoeirada, com alguma coisa em cima tapando, ou num sótão de uma casa, escondida. Porque as pessoas não davam importância para ela. Querido, foram 20 anos em Kiriat Jearim, e não houve nada de mudança ali naquele lugar. Mas a história continua. E a mesma Arca da Aliança, certo tempo depois, passado todo esse tempo, ela foi para a casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que ela ficou lá durante 3 meses. E a Bíblia é clara em dizer que a vida de Obed-Edom, toda a sua casa foi abençoada de maneira maravilhosa. Foi tanta bênção, querido, que as pessoas saíram de lá, viram a transformação, viram o que ocorreu e foram contar para Davi, que era o rei. Davi falou, eu vou trazer para mim. 3 meses, querido. Pastor, era a mesma arca? A mesma arca. Só que havia uma diferença, querido. Enquanto Obed-Edom considerava aquilo como a presença de Deus, querido, o povo de Kiriat Jearim, a casa de Abinadad, via aquilo apenas como um símbolo religioso. E às vezes, querido, nós estamos comprando a mesma ideia. Porque nós temos, né, Cristo habitando em nós. Nós temos a palavra de Deus, querido, um tesouro inestimável. Mas não existe transformação, mudança na nossa vida, porque nós estamos enxergando a Bíblia apenas como um símbolo religioso. E não como a poderosa presença de Deus para nós. Às vezes você vai nas casas, você encontra ela aberta no Salmo 91, como se fosse um amuleto da sorte, não é assim? Às vezes você vê ela jogada em cima dos painéis dos carros, tomando sol ali. A capa da tadinha chega a estar toda enrugada. As folhas, esse dia eu vi uma Bíblia que estava toda enrugada, até as folhas dentro estavam enrugadas, de tanto sol que estava ali. Muitas pessoas, querido, estão enxergando esse tesouro apenas como um símbolo religioso. Mas o dia que nós queríamos, nós buscarmos, né, entender que Deus habita em nós, e não é apenas um símbolo, mas é o poderoso, é o santo habitando em nós, querido. Então haverá, como foi em Obed-Edom, querido, haverá transformação e mudança em nossas vidas. Aleluia. Nós precisamos, querido, né, ter essa consciência, ouvir mais a voz de Deus, seus conselhos, seus ensinamentos. E onde está tudo isso? Na Bíblia, na palavra dele. Saiba, querido, que ela vai sempre contra aquilo que o mundo prega. Não se importe, querido, com a opinião do mundo, se importe com aquilo que Deus pensa a meu e ao seu respeito.
As ofertas do mundo são muito atrativas, né? Às vezes a gente, como aqueles homens lá de Queriat-Jearim, querido, as pessoas não estão tendo tempo para Deus. Alguns, ter tempo para Deus na vida deles se tornou algo de luxo. Nós acabamos de falar que a internet é uma bênção, querido, mas se ela for mal usada, eita, como ela rouba nosso tempo. Tem gente que tem tempo, né, para o Zap, para o Facebook, para o Twitter, para o Snapchat, para a Netflix, para o YouTube, para um monte de coisa. O celular dele tem trocentos aplicativos. Mas e tempo para ler a Bíblia? Tempo para ouvir Deus falar com você? Né? Saiu uma pesquisa há um tempo atrás aí, querido, e infelizmente, eu não falo isso como coisa boa, eu não vejo isso com bons olhos, querido. O brasileiro é o terceiro povo que mais gasta tempo na internet no mundo. Precisamos ter cuidado, querido, com essas ofertas, né, que o mundo tem para nos oferecer. Amém? A nossa vida só vai mudar realmente, querido, quando nós começarmos a enxergar a poderosa presença de Deus em nós. Quando querer agradá-lo, né? Quando for isso se tornar prioridade na minha vida, isso de fato vai mudar a minha vida, vai mudar a minha casa, vai mudar a vida daqueles que estão ao meu redor. Quando eu querer agradá-lo, se tornar a prioridade da minha vida, querido, as ofertas do mundo não serão mais atrativas para nós. A presença de Deus em nós, querido, não pode ser enxergada apenas como um símbolo religioso, mas precisamos nos expor a Deus, a sua palavra e principalmente a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Você precisa, querido, desfrutar cada dia mais desse Deus maravilhoso que habita dentro de você, inclusive para se resguardar das ofertas do mundo. Porque quando você estuda a verdade, querido, quando você coloca Deus na sua vida, quando você enche a sua vida de Deus, as mentiras do mundo não terão chance, não terão espaço na sua vida. Você precisa conhecer de fato, né, a realidade de quem você é em Cristo Jesus, de quem nós somos, eu e você. A Bíblia diz que nós somos escolhidos, perdoados, filhos, justificados, amados, né, prósperos. Aonde tudo isso? Em Cristo Jesus. É Ele que nos sustenta, é Ele que faz a diferença na nossa vida. E como nós cantamos aqui do nosso grande amigo, como o Brás falou, Deus deseja sempre, Jesus quer sempre ter comunhão conosco, a todo instante. Ele é um grande amigo, né, que está sempre disponível, sempre de braços abertos para nos receber, para ter comunhão conosco. Então ande com Ele, na presença dEle, querido. Esse tem que ser o maior desejo do nosso coração. Não deixe que as ofertas do mundo tentem te afastar de Deus, né? O mundo tem para te oferecer, pode ser até bonitinho, pode ser até bacana, mas saiba que o fim é sempre trágico. Não vale a pena. Não vale a pena. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me edificam. Amém? Ande nos caminhos do Senhor, viva os sonhos de Deus para a sua vida. Essa é a melhor decisão, esse é o melhor caminho que você pode tomar. 2 Samuel 22, 31, eu quero encerrar com esse versículo, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor refinada, ela é o escudo para todos aqueles que nele confiam. Amém? A palavra de Deus, querido, na sua vida é escudo contra as ofertas e as ciladas do mundo contra nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você foi abençoado com essa palavra? Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, te dê um restante de noite abençoado, guardado e protegido pelo Senhor. Amém? Vá em paz, Deus abençoe sua família, te dê uma noite de descanso, uma noite de paz. Amanhã cedo você está convidado conosco, às 7h15, virmos orar. Nós vamos fazer 2 anos do grupo de oração esse mês de novembro, né, irmã Graça? 2 anos do grupo de oração, uma benção. Então você é nosso convidado, você que ainda não veio, o grupo se reúne há 2 anos aqui, às segunda, quartas e sextas, às 7h15 da manhã. Você é nosso convidado a logo cedo vir buscar o Senhor. Amém? Louvar e bendizer o santo nome dEle aqui conosco. Amém? Deus te abençoe. Domingo às 18h15, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a respeito da volta do Senhor, a escatologia. Vamos ver um pouquinho lá daquele de Daniel, né, da contagem dos tempos. Você não pode perder, o estudo está imperdível. E às 19h30 teremos o nosso culto de louvor e adoração. Obrigado pela presença de todos. Deus te abençoe e vá em paz.